Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 36, trecho 10, trecho 15, 20 de junho de 1938. Quem vive no querer divino está em contínua comunicação com Deus. Ressurreição e amor que surge, como felicita e dá alegria a todos. Como o próprio Jesus se fará guardião vigilante destes escritos e o interesse será todo seu. Então, continuando a partilha da palestra do Anderson no Kairos. Então, eu parei no parágrafo 3 do trecho, na parte 3. Depois disso, me sentia pensativa por estes benditos escritos e pela insistência do meu amado Jesus ao querer que continue escrevendo, e além disso, depois de tantos sacrifícios, onde é que eles vão parar? E meu amado Jesus, interrompendo meu pensamento, me disse. Então, ela já estava terminando, né, o Livro do Céu. A gente já está no volume 36, vai até o... Isso aqui é do dia 20 de junho de 1938. O último trecho do Livro do Céu é 28 de dezembro de 1938. Então, ela estava questionando, né? Por que Jesus insiste tanto que eu continuo escrevendo? Porque não tinha terminado, né? Ainda faltava ainda trechos. Glória a Deus nas alturas, gente. Graças a Deus que Luiz era obediente e escrevia. Que é maravilhoso esse livro. Minha filha, não se preocupe. Eu serei vigilante e guardião. Que ela estava preocupada. Onde vai parar esses escritos? Onde eles vão parar? E ele falou, minha filha, não se preocupe, eu serei vigilante e guardião, porque me custam muito, me custam minha vontade, a qual entra nestes escritos como vida primária. A vida primária, a vida primária, a mensagem desses escritos é a vontade divina, que é a vida de Deus, né? A vida divina, a vida de Deus. Aqui ele fala da vida dele, do que ele pensa, do plano dele, como ele criou tudo, como ele pensou em tudo, como ele ama o ser humano, como ele... Nossa, é muito incrível. É é assim, não tem outro lugar que Deus fala dessa forma, né? Me custam muito, me custam minha vontade, a qual entra nestes escritos como vida primária. Poderia chamar-lhes testamento de amor que faz minha vontade às criaturas. Testamento de amor que faz minha vontade às criaturas.
ela se torna auto-outorgadora e a chama a viver em sua herança. Esse livro é tipo assim, os escritos, a verdade, o que está escrito aqui, já te é a vontade divina. É a vontade divina se comunicando com as criaturas e chamando as criaturas. O livro, o conhecimento, o que está aqui, essas palavras, já é o convite. Não precisa ficar esperando, tipo assim, ler o livro do céu, agora eu vou esperar que Jesus vai descer do céu e vai me chamar para viver na vontade divina. Não, já é as palavras dele, já é ele falando com você. Ele que está falando aqui, gente. É ele que está falando e ele que está te convidando. É a divina vontade te convidando através dos escritos a viver na divina vontade, a voltar para o Éden, agora um Éden divino, a tomar, é o próprio livro, as próprias palavras que estão aqui. Não é que a gente vai ficar sabendo aqui no livro do céu que Deus quer que a gente volte para a vontade divina e depois que a gente terminar de ler o livro, ele vai descer do céu, vai falar com a gente, ou vai acontecer isso depois da morte. Não, é agora. Enquanto você lê, ele já está te chamando. A leitura, o conhecimento, a compreensão já é o convite. Já é o convite. É ele, gente, que está falando. Como eu falei na minha palestra, eu li o apelo de Jesus e ele falou: quando você lê, eu vou estar iluminando sua mente, tocando seu coração. Se você ler com atenção esses escritos, vai sentir uma vontade irresistível de viver na minha vontade. Eu vou estar do seu lado. Na verdade, ele está dentro de nós, tocando nosso coração, do nosso lado, com a gente, nos cercando em todo lugar, tocando a nossa inteligência, iluminando a nossa inteligência para a gente entender, chamando, suplicando, como ele falou aqui, ó. Ela se torna auto-outorgadora e a chama a viver em sua herança, mas com modos tão suplicantes, atraentes, amorosos, que só os corações de pedra não se moverão à compaixão e não sentirão a necessidade de receber um bem tão grande. Essas palavras que é os modos suplicantes. É o conhecimento, é a compreensão. Mas não é só enquanto você está lendo o livro do céu, a compreensão acontece a cada instante. Todo momento a gente está, mesmo sem estar lendo o livro do céu, eu estou lendo aqui agora. Agora eu vou sair daqui e vou trabalhar. Mas eu vou ver tudo com outros olhos. Eu vou ouvir tudo de uma forma diferente. Eu vou viver esses atos, todos que eu vou viver agora, com Deus, com a luz de Deus, com a compreensão de Deus. É Ele vivendo em mim, é Ele que vai estar em mim, vivendo. Então, o mundo tem outra cor, como se fosse assim, a vida tem outra cor, tem outro sabor, tem outra... O mundo tem outra cor, é isso. É uma alegria, é tudo... Ela é a auto-ortogadora de felicidade, de paz, de alegria das... Como o Anderson estava falando na palestra dele, nos textos que ele leu, que Jesus falou na divina vontade, tem, até na dor tem alegria, porque ela é a fonte de todas as alegrias, de toda a felicidade. Então a gente sente uma paz muito grande, é maravilhoso. Modos atraentes, amorosos, que só os corações de pedra não se moverão à compaixão e não sentirão a necessidade de receber um bem tão grande. Então, estes escritos estão cheios de vidas divinas, da vida de Deus. Vida divina, quem é divino é Deus. Ele está falando de Deus, né? Vidas divinas. Estes escritos estão cheios de vidas divinas. Estão outorgando, te dando a vida divina, colocando a vida divina na sua vida. Não é só que Deus está descrevendo ele, falando dele. Não, ele quer comunicar o que ele é. Deus é assim, ele não é avarento, como a Aline estava explicando na palestra dela anterior, do dia anterior a esse. Ele não é avarento. E quando você vive na vontade divina, ele está vivendo em você, ele não é avarento. Você passa a ser uma pessoa não avarenta. Então, o que você sabe, você não guarda para você. O que você sabe do livro do céu, você sempre está falando, doando tudo. Os seus dons, você doa. Você ensina as pessoas a fazer o que você faz, o que Deus faz em você, você quer que outro faça também.
Deus nunca quer só... Ele deposita o conhecimento em uma pessoa, como ele depositou todo o conhecimento da redenção em Maria, e a partir dela a gente recebe. Então ele não precisa depositar em cada um de nós igual ele depositou nela. Ele deposita nela e através dela a gente recebe os frutos da redenção. Ele não precisa, ele depositou na Luísa os conhecimentos do reino do Filho Supremo, na Luísa, e a gente pega dela. Não precisa Jesus ditar o livro do céu para cada um de nós, que foi isso que falou numa das palestras também. Para cada um de nós não precisa Jesus ditar o livro do céu, já está ditado para Luísa, e a gente bebe dessa fonte. Ele quer que um doe para o outro o que recebeu de Deus. É assim, Deus é assim. Ele doa para um e através desse um, os outros recebem. Então e é isso para tudo. E um vai doando, então a gente vive um doando o que recebeu de Deus. A Luísa recebeu esse conhecimento, ela doou, está aqui tudo escrito, por isso que Jesus queria que ela escrevesse tudo, porque ia ser para o mundo, para as outras almas receber. E aí Deus fala uma coisa comigo, eu vou doar. Deus me ensina uma coisa, eu vou doar, como a Aline deu o exemplo, né? Que ela aprendeu, Jesus nela dá o conhecimento para ela fazer o Kairos, transmitir. E aí quem quiser receber também esse conhecimento, Jesus está disponível para ensinar, né? Ele que me moveu a falar. Eu vi a situação, né, que ela não estava conseguindo transmitir, e eu fui. Jesus falou comigo, me tocou, ele te incita, né? Ele me incitou eu não fiquei indiferente com aquela situação. E eu sei que essa não indiferença é Jesus em mim me movendo a agir, né? Eu tinha como fazer. Eu só não sabia fazer, mas eu tinha os meios para fazer, eu tinha o computador para fazer. E tinha os meios humanos, né, para fazer. Eu não tinha o conhecimento, mas isso aí é Deus que dá. Então, é por Deus, é tudo por Deus que a gente faz. Então é incrível isso, né? Ele quer, ele tá a gente lê o livro do céu e ele tá doando o que ele é. Estão cheios de vidas divinas, as quais não se podem destruir. Os escritos estão cheios de vidas divinas que se comunicam. E a gente passa a viver, você não é mais cidadão como Jesus falou numa meditação que eu fiz da escolinha, no trecho, que ele falou assim: quem vive na vontade divina perdeu ele falou assim: a pessoa não se considera mais uma pessoa da terra, um cidadão terrestre, é um cidadão do céu. Quem vive na vontade divina pode falar assim: eu sou do céu, eu tô na terra, mas eu sou do céu, sou divino, por causa da vida divina que recebeu. Sua vida não é humana, é divina, e ninguém pode destruir isso. O que o livro do céu vem trazer na nossa alma, que Jesus copia na nossa alma, esses escritos, essas palavras, ninguém pode destruir. Ninguém pode destruir o que a gente já está vivendo com Deus e que vive todo dia e que vai viver. Isso aqui não entra ninguém, igual foi falado no Kairos, que nessa parte, né, quando falou ninguém, esses escritos, ninguém aos quais não se pode destruir, e se alguém quiser tentá-lo, lhe sucederia como aquele que quisesse destruir o céu, o qual, ofendido, lhe cairia em cima por toda parte, e o aniquilaria sob sua abóbada azul. Assim que o céu permaneceria em seu posto, e todo o mal cairia sobre aquele que quisesse destruir o céu, ou bem quisesse destruir o sol se riria deste, e o queimaria, ou como qualquer outro que quisesse destruir as águas do mar, o mar o afogaria. Demasiado é necessário para tocar o que te fiz escrever sobre minha vontade, porque posso chamar-lhe nova criação viva e falante. Então, quem quiser destruir, distorcer o livro do céu, não tem como destruir. E a gente tem que... O que foi falado foi o seguinte: pode chegar algum sacerdote, alguma pessoa influente, né? E um padre Paulo, foi falado o exemplo do padre Paulo, e distorcer tudo. Mas a gente não vai se abater por causa disso. A gente vai continuar o nosso grupo fielmente, igual a gente faz todo dia, independente do que um padre Paulo da vida falar.
do livro do céu? Se ele chegar a conhecer o livro do céu e começar a falar e falar, não, isso aqui não é bem assim, não sei o que, ou distorcer, ou colocar como, não sei, não entender como Jesus está explicando para a gente, mas o que a gente vive, ninguém pode destruir. Não é o que o padre Paulo fala que vai fazer eu mudar de opinião. Não pode ser isso, né? Que é o que estava falando, a gente não pode deixar de continuar esse trabalho que Deus... impedir que Deus continue esse trabalho na gente, né? Que parar de fazer a live, por exemplo, o padre Paulo está falando do livro do céu, que não sei o que, alguma coisinha que ele não entendeu, e a gente não lê mais o livro do céu, não fazer mais live, não, sabe, desistir de tudo. Não pode acontecer isso, de jeito nenhum. Eu vou ler aqui o que eu anotei sobre essa parte. Ninguém tem o poder de destruir. Um padre pode distorcer todo o livro do céu, mas não consegue destruir o que vivemos. Ou levar tudo para, ou ele pode querer levar tudo para a santidade humana, né? Não entender realmente o que Deus quer, que é a santidade divina. Levar para a santidade humana, e aí seria mais uma santa que veio para trazer a santidade humana. Mais uma, não é isso. Ele pode ser que algum leia e não entenda como Deus quer realmente ser entendido. Poderia falar que é muito difícil e nos deixar desanimados. Ele pode ler o livro do céu e falar que isso é impossível viver, que é muito distante, que tem que ser imaculado para viver, que não é pra gente, que isso é só a alma que viveu isso de forma extraordinária, que foi a Luísa, que isso não é para ninguém. Pode acontecer de tudo, mas nem por isso a gente pode nem ouvir esse tipo de coisa, né? A gente ouve e fala, mas continua nosso caminho, porque o que Deus fez, a gente não pode negar, não tem como negar que Deus se comunica com a gente nesse grupo, né? Que a gente vê isso claramente todo dia. Deus se comunicando, não tem como negar que ele não está aqui. Então isso ninguém pode destruir. Os padres não conseguem ensinar isso. Ah, tá. Peraí, deixa eu entender aqui. Os padres não conseguem ensinar isso. Continuação. Ah, eu não lembro essa parte que eu anotei. Acho que foi uma parte assim que o padre... Quando a gente fala da vida na divina vontade, como que é a vida na divina vontade, né? Como que acontece a vida na divina vontade. E a gente fala do que Deus, do que acontece no nosso dia a dia, né? E eu acho que foi na hora que eu dei o exemplo que eu falei assim, os padres hoje estão muito contaminados com psicologia, com coach, com coisa assim, de muito olhar para o nosso eu. Então, tudo é assim. Hoje em dia tem muita gente que está com doenças de depressão, de ansiedade. Então, se eu falar assim para um padre, se eu contar para ele assim, lá no meu trabalho está tendo muito. Eu preciso muito corrigir as pessoas, coordenar uma atividade que está precisando muito de corrigir as pessoas. E tem pessoas que não gostam disso, né? Que a menina, como eu contei o caso da moça, que foi muito ríspida comigo, foi muito ríspida, e aí eu tive que ser firme com ela. E aí eu falei, naquele momento eu estava falando com ela, sendo muito firme com ela, e ela muito petulante, muito abusada, assim, muito petulante. E depois eu fiquei meio assim abalada, né? Depois que eu saí de perto dela, mas na hora eu vi que Deus estava ali, pegou minha boca e falou. Se eu contasse para um padre, ele ia ficar assim: não faz esse tipo de coisa, você não vai aguentar. Você não vai aguentar essa pressão. Não faz isso não, deixa quieto, passa a mão. A gente não tem que corrigir as pessoas desse jeito, não mexe com isso não. Tipo assim, né? Tipo assim, não faz isso não, você não vai aguentar, sua cabeça não vai aguentar, seu psicológico não vai aguentar. E realmente, se não fosse Deus em mim, eu não aguentaria as coisas que eu passei ultimamente aqui no trabalho. Foi muito, né? Tem que ter um emocional que não é meu, não é eu que vivo. Eu realmente, se fosse para viver, tudo que eu vivo é muito intenso, muito intenso.
Eu não conseguiria ficar doente. E as pessoas estão realmente doentes, e muita gente doente, falando pro padre que está doente, e ele ia falar, é mais uma, então ele não saberia falar com. Eles parece que eles não sei, eles não têm esse negócio mais da graça de Deus que toma posse, Deus é tudo, e Deus é que é a força, que é a nossa força, e que realmente que isso é real mesmo, que isso acontece. Eu vejo isso claramente, muito nítido. Gente, o que eu passo aqui, vocês não têm noção das coisas que eu vivo aqui no meu trabalho. E eu estar dormindo todo dia tranquilamente. Isso é um milagre, que vocês não têm noção do milagre que acontece todos os dias. Eu não tenho experiência nenhuma em ser gerente, ser gestora, e a minha equipe é muito grande, tem muito problema. Era para eu estar. Meu colega me falou, Michelle, eu não sei como você aguenta, porque eu, por causa de pouca coisa, eu já não durmo à noite. Por causa de nada, eu já não durmo à noite. Eu não sei como que você dorme. Como que você é tão tranquila? Aí eu falei para ele, é Deus. Gente, é muito real o que acontece aqui. É um milagre. Todo dia. Todo dia eu consigo dormir tranquilamente. E não é que eu. Aí você fala, você consegue, porque Jesus deve te dar uma inteligência assim super poderosa para você conseguir fazer tudo todo dia, não deixar nenhuma pendência para trás, você ter o controle de tudo, assim, rigoroso de tudo. Não é nesse sentido. Jesus realmente me dá uma inteligência para poder resolver as coisas, mas eu não consigo resolver tudo. E isso causa uma ansiedade tão grande nas pessoas, o não conseguir resolver tudo, e ir para casa todo dia sabendo que ficou um monte de coisa para trás que você não conseguiu fazer, que tem muita coisa que você realmente não está conseguindo se debruçar e resolver, e você dormir tranquila todo dia, sabendo que seu nome você está sendo responsável, seu nome está lá responsável por várias coisas da empresa no Brasil inteiro, e você está dormindo tranquila. Por quê? Porque você sabe, a alma sabe que essas coisas não têm muito valor, que é terra, que é humano. Você não é um cidadão da terra. Você entende claramente, eu entendo claramente isso. Eu estou na terra, mas eu não sou um cidadão da terra. Michele, mas seu CPF tá se eu procurar seu CPF, tá em várias coisas da terra, tá lá seu nome responsável, CPF, matrícula, RG. Mesmo assim, eu sou cidadão do céu. Eu não sou da terra. Meu nome tá aqui para todo lado. Responsável por um monte de coisa. Não tira meu sono. Não me preocupa. Isso não, gente, é uma coisa que eu queria tanto, Senhor. É um milagre, é um milagre. Eu vejo o amor de Deus tanto nessas coisas que realmente era para eu estar doente. Realmente eu não teria eu não teria coragem de assumir o que eu assumi. Não teria. Ou então eu ia ficar muito infeliz, eu ia ficar triste, eu ia ficar abatida, porque é muita cobrança, é muita pressão. Mas assim, eu não deixo. Jesus, ele na divina vontade, ele não quer injustiça. Então, quando eles começam a me pressionar muito, eu falo assim, ó, vocês vão com calma. Porque vocês sabiam a situação que estava, a equipe e a gestão, o jeito que estava. É muita coisa para organizar, então calma lá. Não me pressiona muito não, porque se pressionar demais eu saio. Eu não fico, eu não vou ficar se ficar me pressionando. Mas aí eles falam assim, não, Michele, você sabe que a gente tá junto e não sei o quê, fica tranquila. Mas eu já dou o recado, não me pressiona demais não. Eu vou fazendo as coisas à medida que eu consigo. Eu não vou doar toda a minha vida, meu tempo na terra. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça no horário que eu estou lá disponível. Não vou ficar colocando isso acima de tudo, dando um valor a isso que não existe. Não existe esse valor. O valor é a vontade de Deus, o valor é os escritos do livro do céu. O valor é Deus, o valor é Ele. É Ele que vale tudo. O emprego é um meio, eu tenho que trabalhar, claro, eu tenho que trabalhar. Deus quer que a gente trabalhe, que a gente se alimente, que sustente a nossa família através do trabalho. Tudo bem, mas isso fica em segundo plano. O plano mesmo é o de Deus. A vontade de Deus é que é tudo. E aí você vive assim, entendendo isso. É um milagre, gente, é um milagre.
Eu vivo tão feliz, tão em paz. Tem momentos que eu tô mais ansiosa, um pouquinho assim, um pouquinho de ansiedade, alguma coisa. Agora mesmo vou entrar de férias semana que vem, graças a Deus. Vou ficar 2 semanas de férias. E aí tem muita coisa para resolver. Final de ano tem muita festa, confraternização e reunião, não sei o quê. Mas eu vou levando. Nossa, é muito incrível, gente. É uma coisa assim impressionante. Como Jesus, como a gente fica calma. Como, ai meu Deus, é um ópio. É um ópio. Falou muito de ópio no livro, no Kairos. E aí, em tudo eu vejo Jesus já agindo. Eu vejo a mão dele, eu vejo ele em tudo. Eu vejo o amor dele me cercando, assim, cada coisinha que acontece no meu dia. Igual ontem eu falei na live, eu achei muito engraçado. Eu fiquei rindo, eu achei engraçado. Que eu subo todo dia pro 9º andar, que é onde eu trabalho. Só que um dia antes, eu recebi um e-mail que eu tinha solicitado um cartão de alimentação novo, que o meu estava muito velho, quebrado já praticamente. Aí eu solicitei, aí chegou um e-mail falando assim, você tem que ir no 3º andar, pegar seu cartão já chegou. E eu não lembro, eu acho que na hora eu falei para Jesus, para me lembrar, alguma coisa eu não lembro, eu acho que teve, não lembro. Não lembro, eu sei que eu recebi o e-mail e sabia que eu tinha que ir lá. Aí no outro, e eu acho que não podia ir no mesmo dia que eu recebi, que já estava tarde. Aí ontem eu cheguei de manhã, cheguei para ir trabalhar, e cheguei perto do elevador e apertei o número 3. E a hora que eu apertei o 3, eu falei, ué, mas eu vou pro 9, que eu tô apertando o 3. Aí na hora Jesus me lembrou, você tem que pegar o cartão. E eu, meu Deus, foi o Senhor que apertou. Gente, ele moveu minha mão, eu não tava pensando em nada. Eu apertei o 3 assim, ó, e eu, meu Deus, que coisa incrível, que coisa linda. Eu fiquei tão encantada. E eu, nossa, é verdade, eu tenho que ir no 3. Eu não tava lembrando que eu tinha que ir no 3. Nessas coisinhas mais simples, eu vejo Deus. Quem vive na vontade divina, que é o trecho aqui da palestra do Anderson. Quem vive na vontade divina está em contínua comunicação com Deus. Mas não é só numa contínua comunicação, em êxtase constante, em meditações elevadíssimas, o tempo todo falando com Deus e arrebatado. Não, não é isso. É no dia a dia. Claro que ele tá nas coisas mais simples. No elevador que eu vou pegar o andar que eu tenho que ir. É ele comunicando comigo o tempo todo, não só falando na minha mente coisas elevadas e a voz dele. Não é isso. É também nas situações mais simples que acontecem, nas circunstâncias. Ele fala isso no livro do céu, que ele se comunica, a vida divina acontece nas circunstâncias, Deus diretamente na alma e através da criação. Ele se comunica o tempo todo através da criação, das criaturas, das circunstâncias. O sol brilhando é Deus falando, eu te amo. É o atributo dele, ele é fogo, ele é calor, ele aquece. Então, o sol é uma manifestação de um atributo divino. Toda a criação é manifestação do atributo divino, do amor divino. Então, ele está o tempo todo se comunicando, está respirando. Deus está falando que te ama e está se comunicando através do ar que você está respirando. Então, não é só assim, ficar em contemplação e meditação, porque é na vida cotidiana, o tempo todo. Aí ele continua aqui, para concluir. Demasiado é necessário para tocar o que te fiz escrever sobre a minha vontade, porque posso chamar-lhe nova criação viva e falante. É a criação, o sol, ele é vivo. As plantas são seres vivos, mas não são falantes. Não falam de Deus. Só o ser humano é falante. Criação viva e falante que corresponde, que tem vontade. O sol não tem vontade. O ser humano, a única da, da, da criação que tem vontade é o homem. E eu fiquei pensando nos anjos, Senhor. Os anjos têm vontade. Né? Mas a obra-prima na criação desse plano de Deus, do mundo material, é o homem que tem vontade. E que pode falar para Deus de volta, devolver esse amor para Ele. Né? Deus está amando o ser humano através do sol de toda a criação. E o ser humano ama a Deus através de sua vida, dos seus atos.
Então ama de volta, não tem, é filho. É filho. A criação são as coisas de Deus, como se fosse assim, uma pessoa, você você tem na sua vida, você tem seus bens, né? Você tem sua casa, seu carro, seu emprego. Mas o que vale mais, essas coisas ou seu filho? Qual que você ama mais? O filho, gente, o filho, o filho, ele é uma parte de nós, ele foi formado a partir de uma parte do pai, do seu esposo e uma parte sua da mãe. Eu estava até conversando isso com Jesus ontem. Nossa, é tão incrível a criação de um filho. Fazer um filho é doar você mesmo para fazer um filho, né, quando acontece a vida, né? Nossa, é muito lindo se a gente contemplar o ato de criação, o ato da criação do ser humano, tanto divino, que tá em tudo junto, né? Um bebezinho que vai ser concebido, uma criança que vai nascer, uma criança que está sendo formada ali, o corpinho e a alma. É muito lindo. Ali tá sendo, ali tá dois, tá o homem e a mulher doando de seu próprio corpo para formar outro ser. E Deus doando de si mesmo também, dele mesmo, o divino, para formar a alma. Então, aquela criancinha ali é um fruto de, de outros, de Deus e da mãe e do pai. Ali tem um pedacinho de cada um. Um pedacinho da mãe, um pedacinho do pai e Deus, que é a alma, a parte da alma. É muito lindo. E aí eu falo, nossa, Jesus, mas a mãe, o pai deu a parte dele, que é o espermatozoide. Mas a mãe, ela dá o óvulo, ela é um invólucro, ela é a que vai carregar essa vida, que essa vida vai ser formada na mãe. A mãe que vai ser o lugar onde essa vida vai ser gerada. E ela ainda alimenta, ela além de dar o óvulo, ela dá o útero para esse bebê ser gerado. E ela ainda dá o leite para alimentar, para essa criança depois crescer, né? Então, que é o que Deus fala, a segunda potência do amor é o amor materno. Por quê? Porque a gente doa muito mais para esse filho nascer. Doa a barriga para ele ficar aqui dentro, o seio para ele ser amamentado, o colo, muito mais o nosso colo. Então, é muito mais, a mãe é muito mais, o amor materno é muito mais próximo do amor divino, do amor de Deus, da caridade, do amor caridade. Deus é que é tudo, né? Deus na mãe também, o amor divino na mãe que se manifesta mais poderoso, assim, né? E aí eu fiquei lembrando, aí eu fiquei, nossa, Jesus, é tão interessante que o leite da mãe, que alimenta o filho para ele crescer, se desenvolver, é formado por sangue e água. O leite é sangue e água. Aí o Jesus, o que saiu do Senhor foi sangue e água na cruz. Então a nossa vida, gente, é Jesus. A nossa vida é Jesus, igual ele fala no livro do céu que quando ele morreu na cruz, ele teve um parto dos filhos. Que todos nós nascemos na hora que ele morreu na cruz. E ele jorrou sangue e água. Igual a mãe jorra sangue e água. O leite é sangue e água. Pesquisa para você ver o leite. Como que forma o leite materno? Sangue e água. É formado do sangue da mãe. Eu não sabia disso, só depois que eu tive filho que eu soube. Que era do sangue que formava o leite. E água. A maioria do leite é água. E então tem tudo a ver. É amor. É doar-se. É tirar de você para formar outro ser. Aí ele fala aqui. Tudo isso será o último desabafo do meu amor para com as gerações humanas. O último. O último desabafo do amor para com as gerações humanas. Aliás, tu deves saber que cada palavra que te faço escrever sobre meu Fiat duplica o meu amor para contigo e para com aqueles que as lerão. Amém, Jesus. Nossa, que coisa mais linda. Para fazê-los ficar embalsamados pelo meu amor. É verdade, a gente fica embalsamado, arrebatado, apaixonado com Deus. É uma paixão com Deus que a gente tem. É um amor por Deus tão grande assim. Você não pensa em outra coisa, você não quer outra coisa. Você está apaixonada. Sabe quando você está apaixonada? É desse jeito. Por isso,
Conforme escreves, me dás o campo para te amar demais. Vejo o grande bem que farão. Sinto em cada palavra minha as vidas palpitantes das criaturas que conhecerão o bem de minha palavra e formarão a vida de minha vontade nelas. Ele via a sua vida que você vivendo na vontade divina, ele via já a sua vida, a vida que ia nascer em você, por causa desse conhecimento. E nasce mesmo, a gente fica realmente, não quer outra coisa. Realmente esses escritos fazem a gente nunca querer fazer a nossa vontade e desejar muito só a vontade divina, que é esse o intuito. Sente uma necessidade, que é o que ele falou aqui, sente uma necessidade de receber um bem tão grande. Tu deve saber que estes escritos... Não, peraí. Por isso o interesse será todo meu, e você abandona tudo em mim. Tu deves saber que estes escritos saíram do centro do grande sol da minha vontade, cujos raios estão cheios das verdades saídas deste centro, os quais abraçam todos os tempos, todos os séculos, todas as gerações. Esta grande quantidade de raios de luz enche céu e terra, e por caminhos de luz chama a todos os corações, e roga e suplica que recebam a vida palpitante de meu Fiat, que nossa paterna bondade dignou-se ditar desde dentro de seu centro com os modos mais insinuantes, atraentes, afáveis, cheios de doçura e com amor tão grande que dá no incrível, e faz os mesmos anjos ficarem estupefatos. Cada palavra pode se chamar um presságio de amor, um maior que o outro. Por isso, querer tocar estes escritos é querer tocar-me a mim mesmo, o centro do meu amor, as minhas finezas amorosas com as quais amo as criaturas. Eu saberei defender-me a mim mesmo e confundir quem quiser minimamente desaprovar ainda uma só palavra do que está escrito sobre minha divina vontade. É por isso que continua a ouvir-me, minha filha. Não queiras atrapalhar o meu amor. De jeito nenhum, meu pai. Continua falando tanto se eu quiser. Ama, a gente ama, eu amo ouvir essas palavras. Meu pai, que coisa mais linda. Para que eu vou viver aqui nessa terra se não for para ouvir essas palavras, para entender essas palavras, para compreender tudo e viver isso? Realmente não tem ninguém que destrói, não. Pode o Padre Paulo, pode o Papa falar. Não vai destruir o que a gente vive com Deus aqui. Nós, o tu por tu, né, que ele fala. A santidade divina é o tu por tu, é você e Deus. Não tem como destruir o que você viveu com Deus. Como que uma pessoa vai destruir? Só se você quiser, se você mesmo deixar isso ser destruído. Mas é muito amor que a gente sente, muito incrível. É por isso que continua a ouvir-me, minha filha, que ela tinha falado. Jesus insiste tanto que eu continuo escrevendo. Graças a Deus, Jesus pode falar, Senhor. Fala, fala, fala. Nossa vida é ouvir Jesus eternamente. É a alegria, é conhecer Deus, gente. A gente foi criado para isso, para conhecer Deus. Então, continua falando, Senhor, eternamente. Minha filha, não queiras atrapalhar o meu amor de jeito nenhum. Nem me queiras atar os braços ao fazer retroceder no meu seio o que quero continuas a escrever. Jesus Cristo, misericórdia, fazer isso. Retroceder no seu seio o que o Senhor quer falar, né? Porque ela escreveu, ela continuou escrevendo e a gente falando. Então eu não quero nunca, Senhor, retroceder no seu seio esse amor. Então por isso que a gente fala, fala, Senhor, fala o que o Senhor quiser. Usa minha boca para falar o que o Senhor quiser. Usa meu celular, usa minha internet, meu computador. Tudo que eu tenho. Por menor que eu seja, mas a gente dá tudo. A gente é pequeno, mas eu dou tudo. Tudo, meu tempo. Eu fiquei tão feliz com as minhas férias, porque Jesus é tão maravilhoso, que eu marquei minhas férias assim de última hora, assim mesmo, no final. Meu esposo que me alertou. E aí, como é que vai ser? Tinha pensado em pegar só um recesso de uma semana. Porque eu pensava que não ia dar, por causa que muito gerente de férias. Mas aí meu esposo falou, não, vamos. Eu falei, vou tentar, né? Eu já tenho. Vou tentar, realmente. Porque ele falou assim, eu vou voltar só dia 8 de janeiro. Eu falei, então eu vou tentar, então, voltar também só dia 8. Aí falei com o meu chefe. E ele falou, tudo bem, pode marcar suas férias na primeira semana de janeiro. Marcou tudo bonitinho, viu lá os outros, falou que os outros não ia estar de férias.
Mas ele não olhou na hora. Aí ele marcou minhas férias. Ele não olhou que os outros estariam de recesso nas minhas férias. Esse detalhe ele não viu. Jesus fechou a mente dele. Eu falo que foi Jesus, tudo é Jesus. E aí ontem eu falei com ele, e aí, como é que vai ser nas minhas férias? Quem vai ficar no meu lugar para poder fazer as coisas? Porque tem coisa que tem que ser só o gerente, não tem como delegar para outra pessoa. Aí eu falei assim, como que vai ser? Quem vai ficar no meu lugar? Aí que ele foi procurar a pessoa. Todo mundo de recesso. Aí eu, aí eu fiquei numa situação e ele ficou brincando. Você me colocou numa situação, agora como que eu vou fazer com essas férias suas? Você me colocou numa situação, mas aí eu falei para ele, graças a Deus que você não viu esses detalhes na hora de marcar minhas férias. Não é, gente, não é maldade minha. Nossa, Michele, que maldade. Não é, eu não vi também isso. Eu não percebi isso. Aí o que vai acontecer? Vai precisar fazer uma coisa só, uma coisinha só, que não tem como delegar para outra pessoa. E aí uma pessoa que vai estar de recesso vai ter que, só de recesso não tem problema. Se eu de férias, o sistema bloqueia, eu não consigo entrar em nada, nada, nada. Mas de recesso a pessoa consegue entrar. Então um dos que vai estar de recesso vai ter que fazer essa coisinha um dia só. Então tá, Jesus, eu agradeço a Deus, eu vou ficar de recesso, vou aproveitar, vou ficar tranquilo, só ouvindo Jesus. Né? Claro que a gente vai estar viajar com a família e tudo, mas mesmo assim eu vou curtir o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim eu vou fazer. Não quer que eu trabalhe? Jesus, obrigada, meu pai, eu te amo, obrigada, porque eu não vou ter que trabalhar essas 2 semanas. Vou ficar do dia 22 ao dia 8, sem trabalhar. Então ele fala aqui, estes escritos custam-me demasiado. Custam-me quanto eu próprio custo. Por isso terei tal cuidado que nem sequer uma palavra deixarei que se perca. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanta luz, por tanto amor, que essas palavras aqui deixam a gente embalsamado de amor, apaixonado, arrebatado. É muito incrível, é maravilhoso. Obrigada, Senhor. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.